Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao 4º Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade, o CONEC. Eu sou Ludmila Lins, sou pedagoga, mestra e doutora em educação, tá? E hoje eu venho discutir sobre os desafios e atravessamentos da educação especial sob a perspectiva da educação inclusiva, tá? Eu vou começar minha autodescrição. Eu sou uma mulher, estou de cabelo solto, cabelo até embaixo dos ombros, estou com a blusa azul e um brinco dourado. Meu sinal no Libras é assim, Ludmila. Então, eu acho bom trazer um pouco da minha experiência na educação especial para vocês compreenderem o meu local de fala, tá? Então, especificamente na educação especial, eu tenho outras experiências, mas eu vou trazer da educação especial para vocês entenderem um pouco. Eu já atuei como docente universitária da disciplina de educação especial, já atuei como professora do atendimento educacional especializado no Instituto Federal do Espírito Santo, campus Itapina, e hoje eu sou psicopedagoga institucional da Rede Municipal de São Lourenço, em Minas Gerais, tá? Então eu sou psicopedagoga, atuo tanto na creche quanto na educação básica, da educação infantil até o 5º ano dos anos iniciais. Então, após essa breve apresentação, eu vou trazer os principais tópicos, os principais temas que eu vou discutir com vocês hoje, tá? Então, eu vou trazer uma breve linha do tempo da educação especial, vou trazer as vivências do chão da escola, nesses últimos anos que eu venho atuando na educação especial na escola, então eu vou trazer essas vivências um pouco para vocês entenderem como que é a rotina psicopedagógica e que desafios que eu vivencio, que eu observo, né, que a gente pode discutir um pouco hoje. E por fim, trazer essa problematização, né? Quais são esses desafios atuais na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva? Então, acho que é importante primeiro a gente diferenciar o que é educação especial e o que é educação inclusiva. Que eu percebo que existe, às vezes, muita gente que pensa que são sinônimos, mas não são, tá? Então, a educação especial, ela é uma modalidade de ensino e ela perpassa por todos os níveis, por todas as etapas. E é ao longo da vida. Então, a educação especial, ela tem essa vivência ao longo da vida, não só no ambiente escolar, tá? Já a educação inclusiva, ela é uma ação política, pedagógica e ela defende esse direito à educação de todos os estudantes, sem nenhum tipo de discriminação ou exclusão. Então, a gente, após essa breve diferenciação entre a educação especial e a educação inclusiva, que elas não são sinônimas, mas elas são complementares. Quando a gente fala de educação especial, quando a gente fala desses direitos, que a gente vai discutir daqui a pouco, ela tendo essa perspectiva da educação inclusiva é fundamental para que realmente exista essa quebra dessa exclusão, tá? Então, a educação, a linha do tempo da educação especial, de uma maneira geral, ela é dividida em alguns tópicos, em alguns espaços, como exclusão, segregação, integração e inclusão. Então, a exclusão, ela veio de uma época em que as pessoas com deficiência, elas não eram vistas como seres humanos, né? Elas não eram vistas como sujeitos que deveriam viver em sociedade. Então, elas eram realmente excluídas, eliminadas, sem direitos sociais, principalmente educacionais. Então, elas eram abandonadas em conventos e, por vezes, eram sacrificadas, justamente por isso, porque elas não eram vistas como seres humanos, como sujeitos que poderiam viver em sociedade, como sujeitos de direitos. Então, a partir dessa exclusão, inclusive da própria família, esses sujeitos eles não tinham direito algum à vida, direito à saúde, enfim, a nenhum direito. Após algumas discussões, algumas problematizações e lutas, surgiram as instituições especializadas. Então, escolas especiais, hospitais, asilos e APAES. Então, ela tinha essa estrutura assistencialista, tá? Ela tinha essa estrutura em que pessoas desses ambientes, elas poderiam viver em sociedade, desde que excluídas. Então, assim, ela tinha esse caráter excludente, né? Esse caráter de segregação. Elas não tinham interação com qualquer outro sujeito da sociedade. Então, ele tinha esse caráter assistencialista e filantrópico de aceitação.
em que o sujeito com deficiência ele era marginalizado ainda. Ele era visto como alguém que não tinha direito ainda a essa educação, porque a PAI ela ainda tinha essa estrutura muito de assistência, muito de cuidar da saúde. Não tinha esse olhar educacional ainda. Após isso, houveram também outras discussões, né, outras lutas, e partiu-se da estrutura da integração. Então, as pessoas com deficiência, elas poderiam frequentar as escolas regulares, desde que elas estivessem aptas a estarem naquele local. E quem iria dizer se elas estavam aptas ou não, se elas poderiam ser aceitas ou não, era a própria escola. Então, partia-se do princípio que tinha essa aceitação, mas tinha esse olhar ainda, essa prática excludente, né? Então, as crianças, os alunos, eles tinham que se adaptar sozinhos a essas regras e práticas, sem que o sistema mudasse. Então, não houve nenhuma mudança estrutural, nenhuma mudança metodológica para aceitar, para receber esses estudantes. A criança, né, que tinha que se estruturar, que tinha que se adequar àquele modelo. Então, a pessoa com deficiência se esforçava para se encaixar, sendo esse avanço sobre a segregação, mas ainda tinha esse caráter excludente. Então, a pessoa com deficiência precisa se encaixar nesses moldes e essa sociedade que vai julgar se ela está apta ou não a frequentar aquele ambiente. E após a Declaração de Salamanca, de 1994, e outras reuniões, outras discussões e outras lutas sociais, veio a definição de inclusão, né? A definição de inclusão como uma vivência, como algo político mesmo. Então, os sujeitos com deficiência, eles foram vistos como sujeitos de direitos, pautados na diversidade, sob essa perspectiva de inclusão. Ou seja, todos têm o direito de conviver em sociedade. Então, a partir dessa perspectiva, a partir dessa mudança de integração para a inclusão, a sociedade precisa se estruturar, precisa se ressignificar, tanto em arquitetura, quanto em currículo metodológico, práticas, enfim, uma mudança geral para se adequar a esses estudantes, a essas crianças com deficiência. Não mais como era na perspectiva da integração, em que as crianças precisavam se adequar para serem aceitas na escola. A escola agora precisa se estruturar para receber esses estudantes, a partir de suas diversas deficiências e a partir de suas esses seus diversos modos de aprender. Tá? Então, a sociedade ela se transformou e se valorizou a partir dessas diferenças, eliminando essas barreiras físicas, comunicacionais, atitudinais, para garantir a participação de todos em todos os espaços. Então, após essa breve linha do tempo, eu vou trazer um pouco das minhas vivências, a partir dessa minha experiência enquanto psicopedagoga institucional, porque eu acho que tanto quando eu fui professora universitária como professora do atendimento educacional especializado, acabou fortalecendo, mas eu vou trazer essas da psicopedagogia, que são as mais recentes. Então, como eu mencionei, né, eu atuo numa creche e numa escola que atende educação infantil até o 5º ano do Fundamental 1. Então, juntando as crianças da creche com as da escola, é um total de 40 crianças do público-alvo da educação especial. Então, a minha equipe, ela se estrutura com 2 professoras do atendimento educacional especializado, 6 profissionais de apoio e 4 estagiários. A minha rotina psicopedagógica, ela se baseia com as professoras do AE, né, do atendimento educacional especializado, direcionar esses atendimentos, esses planos de aula, que são atendidos no contraturno, na sala de recursos. Além das reuniões semanais que a gente tem, que vai avaliar o desenvolvimento de cada criança, se aquela aula, se aquele plano de aula da semana passada deu certo, se conseguiu finalizar, quais foram as dificuldades, o que precisou alterar, a criança ficou muito agitada, como é que aconteceu. Então, todo esse processo é semanal, essa reunião é semanal. Com os profissionais de apoio e estagiários, a minha rotina é acompanhar diariamente em sala de aula, juntamente com as professoras regentes. Então, eu vejo se aquele atendimento em sala de aula está sendo viável, se as adaptações nas atividades
estão funcionando, se precisa ampliar uma letra, se precisa de mais tempo para fazer uma prova. Todas essas questões diariamente que eu atuo com os profissionais de apoio e a professora regente. Vou nas salas fazer essa visita, né? Além disso, a gente também tem as reuniões individuais, que são semanais ou quinzenais, dependendo da demanda. Para sanar alguma dúvida, para resolver alguma situação, algum conflito, ou alguma reunião com familiar que a professora regente precisa estar presente. Então, são situações pontuais, mas que precisam acontecer com essa constância, para que seja possível esse acompanhamento desse desenvolvimento das crianças, tá? Então, por exemplo, outra situação que acontece na escola, na minha rotina, a professora regente, ela percebe que algum estudante, não que seja público-alvo da educação especial, ele está com alguma dificuldade na aprendizagem ou na interação com outras crianças, ou, enfim, ele está apresentando alguma dificuldade específica, seja na leitura, na escrita ou na matemática. Então, eu faço uma avaliação psicopedagógica, dependendo da demanda, eu agendo com os pais, né, com os responsáveis, juntamente com a professora regente, e aí a gente conversa um pouco para saber como que é a rotina, como que tá, se há alguma dificuldade de aprendizagem por uma questão externa, às vezes é alguma situação, algum conflito familiar, ou mudança, enfim, alguma situação, ou se pode ser realmente algum transtorno. Então, aí a gente faz um encaminhamento e os pais dão seguimento para investigação, para essa investigação multiprofissional. Vai no pediatra, o pediatra encaminha, dependendo se precisa de neuropsicólogo, enfim, diversos profissionais que atuam nessa área da aprendizagem. Então, agora a gente vai dar início à estrutura que eu propus para essa palestra, né? Que é perceber os desafios da educação na perspectiva da educação inclusiva, tá? Então, assim, muitos vão pensar, acho que você vai trazer que está tendo dificuldade nas adaptações curriculares. Não, acho que você tá tendo uma dificuldade na rotina com os estudantes ou com os profissionais. Mas todos esses que eu citei, eles estão sendo bem fluidos, está sendo bem desenvolvido, sem nenhuma dificuldade específica. Nosso maior desafio, atualmente, é a fragilidade na parceria entre a família e a escola, né? Então, antes que você pense que é por conta da escola, a escola não está aceitando a família, não, eu já te adianto que não. A gente tem dificuldade da família ir para a escola. A gente não consegue ter essa comunicação. A gente chama para reuniões, para conversas, rodas de conversa e tem essa dificuldade. Muitos pais, por N motivos, não vão para as reuniões, não acompanham e isso acaba dificultando o nosso processo. Porque, como eu trouxe para vocês, o nosso passo a passo da rotina. Então, para que determinadas situações aconteçam, eu preciso que os responsáveis deem seguimento, né? Não adianta a gente criar toda uma estrutura, criar todo uma adaptação curricular, atividades específicas, mas se em casa não dá seguimento, se em casa não leva esse encaminhamento, é realmente um desafio muito real, é uma fragilidade, é uma lacuna que fica nesse processo educacional das crianças. Então, o nosso maior desafio é que realmente a família, em geral, compreenda a importância da escola, compreenda a importância do atendimento educacional especializado, das terapias. Muitas crianças que são público-alvo da educação especial, que já foram encaminhadas para as terapias, os pais não levam porque acham que não é importante, porque veem que a criança está desenvolvendo bem. Ok, ela pode estar desenvolvendo bem, mas se ela estiver nas terapias, se ela estiver fazendo esses acompanhamentos específicos, ela vai desenvolver muito mais. Então, isso é um desafio que os pais não entendem, não concordam, tá? E por muitas vezes a gente percebe essas fragilidades, tanto da criança que não vai para terapia ou que não vai para o atendimento, e a gente marca reuniões para tentar explicar a importância do atendimento educacional especializado. Por quê? Muitos pais pensam que é uma espécie de reforço, e a gente fala que não é. E para vocês que estudam, né, que estão na área da educação, sabem, segundo a LDB ela traz toda essa estrutura do atendimento educacional especializado. A própria LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, também traz com muito detalhe, né, a importância do atendimento educacional especializado, o conceito.
Então, a gente tenta de uma forma dinâmica, claro que a gente não vai ficar trazendo formas técnicas, mas de uma forma dinâmica a importância desse atendimento, que são estimulações, que são atividades lúdicas, brincadeiras, que vão estimular aquela criança a partir daquela potencialidade que ela já apresenta, buscando desenvolvê-la muito mais, buscando essa autonomia dessa criança, né? Então, mas a LDB, ela traz que o atendimento educacional especializado, ele busca complementar, né, para a deficiência e para o transtorno do espectro autista, ou suplementar para altas habilidades e superdotação, a escolarização. Então, é uma parceria mesmo. O atendimento educacional especializado, ele vai auxiliar esse processo da aprendizagem. E ele objetiva identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade, estratégias para eliminar essas barreiras e promover participação plena dos alunos. Então, o atendimento educacional especializado, ele é um direito previsto na LDB e garante esse suporte necessário. Ele é um direito, é nossa obrigação enquanto escola oferecer esse serviço, mas não é obrigação dos responsáveis levá-los. E por não ser uma obrigação, eles não veem como importante, como algo necessário. Então, por vezes, a gente entende que os responsáveis ainda estão nesse processo de aceitação, tanto não aceitarem a deficiência, né, não aceitarem esse laudo, como não aceitar a importância das terapias, do atendimento, para esse desenvolvimento das crianças. Mas, infelizmente, o que acontece? A criança que acaba perdendo essa oportunidade de desenvolver sua autonomia, de desenvolver suas potencialidades o quanto antes, até esse processo dos pais, dos responsáveis, aceitarem, perceberem a importância do atendimento, perceberem a importância dessas terapias, a criança está perdendo essa possibilidade de desenvolver, tanto na oralidade, quanto na postura, na motricidade. Então, quanto antes, né, tiver essa aceitação, antes, mais cedo, as crianças vão ter esse desenvolvimento. Então, durante anos atuando na educação especial, tanto no ensino superior como no ensino médio e agora na educação infantil e fundamental, eu percebo que esse é o maior desafio, é a participação da família na rotina escolar das crianças público-alvo da educação especial. Então, eu trago aqui a reflexão para que hajam mais práticas, mais discussão, desde o momento em que o laudo é fechado. Então, pensar na parceria entre a saúde e a educação, que ela seja mais unida nesse processo, porque a inclusão verdadeira, ela requer esse atravessamento multissetorial e que haja mais acolhimento da família. Não pensar, não, escola é uma coisa, saúde é outra. Aqui é só para fechar laudo, para passar medicamento e aqui é escola. Não, a gente precisa unir essas duas áreas para que a gente possa efetivamente vivenciar a inclusão. Então é importante a gente pontuar que garantir a matrícula e mesmo o ensino fornecido não é o suficiente, né? Para que haja garantia e permanência de sucesso pautado na igualdade de condições, é necessário que o trabalho comece da base, ou seja, na família. Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção de todos e todas. Eu espero que tenha sido proveitoso. Eu deixo aqui o meu agradecimento a todos que organizaram esse evento, que a gente possa discutir mais sobre a educação especial, que a gente possa trazer mais as famílias para essas discussões de uma maneira mais fluida, não de maneiras técnicas muito teóricas e distante da realidade. Que a gente entenda, que a gente consiga acolher essas famílias, mas também que a gente consiga fazer com que elas percebam que não aceitar, quem vai sofrer são as crianças, que vão estar muito mais distantes dessa possibilidade de desenvolver, de aprender, de ter essa autonomia que a gente tanto fala, tá? Agradeço mais uma vez e é isso.